Se você quer ter as pernas lisinhas e não consegue, você precisa assistir esse vídeo sobre a técnica CLACS. O que é a técnica CLACS, como ela foi desenvolvida, para que serve, como é que se faz, a importância da fotodocumentação. São vários tópicos que eu vou falar um pouquinho para vocês, quando ela deve ser aplicada, para que você consiga ter as tão desejadas pernas lisinhas. Vamos lá. A técnica CLACS, que quer dizer Cryolaser Cryosclerotherapy. Eu desenvolvi essa técnica lá a partir do meu doutorado, onde eu comecei a estudar luz pulsada, a variação de temperatura, que até hoje em dia o laser transdérmico mais moderno que existe, que é o DermaV, ele usa achados da minha tese de doutorado, onde a temperatura é medida durante a aplicação para evitar queimadura, mas enfim. Naquela época eu usava a luz pulsada e vi que a luz pulsada ela tinha o seu efeito, mas era muito difícil. Então eu pensei, bom, e se eu usar uma dose um pouco menor para ter segurança e associar com a glicose? E comecei a ter um resultado melhor. Aí, poucos anos depois, quando eu estava terminando meu doutorado, a gente importou o primeiro laser transdérmico, que era o 1064, na época chamava Vasculite. Isso em 1999, então eu comecei a associar o laser transdérmico, que é o laser que penetra na pele, vai ser muito absorvido pelo sangue, oxi-desoxihemoglobina, que está dentro do sangue, não é absorvido pela pele praticamente, é 30 vezes mais absorvido pelo sangue, então consegue machucar a veia sem machucar a pele. E esse laser, ele também tem os seus, você tem que tomar cuidado também, mas quando eu comecei a fazer essa associação do laser com a glicose, eu percebi que além das veias dos vasinhos vermelhinhos, fininhos, eu tinha um resultado melhor, mas principalmente nas veias reticulares, as veias um pouquinho maiores. O meu pai sempre falava o seguinte, bom, eu tenho que falar sobre meu pai para quem não conhece, o professor Hiroshi Miyake, ele foi referência no assunto, na criação da flebologia estética, na preocupação não somente de tratar as varizes, mas deixar a perna bonita. Por isso que a Clínica Miyake começou em 62, quando ele começou a estudar esse assunto das pernas e como fazer tudo com incisões menores, agulha de crochê, etc. Então, ele sempre falava para mim o seguinte, Kazu, você vai tratar as pernas a sua vida inteira, então use apenas a glicose. Por que isso é muito importante? Porque essa instrução do meu sensei, do meu professor, me fez estressar o uso da glicose, até quando ela consegue funcionar. E por que ele falava isso? Ele falava o seguinte, que você vai tratar a sua vida inteira usando glicose, é seguro. Se você usar o detergente, você pode ter uma paciente que morra por choque anafilático. Uma vai ser suficiente para você se arruinar a sua carreira e a sua vida, né? Ninguém quer tratar um vasinho e terminar com uma anafilaxia, como infelizmente acontece. Mas essa anafilaxia é bastante rara, tanto é que a escleroterapia com detergente, com espuma, é bastante segura, é muito usada no Brasil, mas a gente prefere não usar, porque tem outras complicações, como a complicação da úlcera, que foi o tema da tese de doutorado dele na USP, como evitar a úlcera, que é com a glicose, e também maior pigmentação, enfim, a gente preferiu não usar o detergente, ele falou, use apenas a glicose. Bom, aí eu percebi o seguinte, tinham veias que respondiam bem à glicose e tinha veias que não respondiam. E aí ele falou assim, essas que não respondem, elas têm uma veia embaixo, elas têm uma veia mãe. E ele falava o seguinte, ó, é como uma parede com infiltração, se você não consertar a infiltração, você não vai conseguir pintar. Você vai ficar pintando e a tinta não vai funcionar, é que nem enxugar gelo. Então tem que consertar a infiltração antes de pintar. Né? E achar todos os pontos de infiltração. Não adianta você falar, olha aqui, ó, peguei o cano, tirei o cano que estava ruim, mas tem outros canos furados, ou tem uma pressão vindo de cima, que seria no caso a safena jogando a pressão em cima, não vai funcionar. Tem que tratar toda a pressão que está embaixo. Então ele me falou isso aí. Se não funciona a glicose, é porque tem uma veia embaixo. E tem que tirar ela, e na época tirava-se com agulha de crochê, mesmo que seja uma veia de menos de 1 milímetro. Ele pegava a agulha de crochê 12, para quem faz crochê, aquela mais fininha, fazia um furinho com a agulha e pescava aquela veia que é assim um cabelinho. E essa veia ajudava a tirar a pressão e ajudava a ter resultado na glicose. Mas isso tudo era muito trabalhoso, a gente fazia cirurgia de 5 horas com 4 médicos operando, tirando veinha, né? E isso felizmente a gente não precisa mais fazer. Por quê? Porque eu fui desenvolvendo a técnica CLACS a partir de 1999, onde eu tive um melhor resultado. Aí eu fiz uns estudos também
com anatopatológico, tirando a veia, disparando o laser na veia maior, tirando ela e avaliando o que acontecia nessa veia. E todos os estudos de claques que foram feitos de 1999, principalmente até 2005, 2006, a gente conseguiu observar que a gente evita 86% a necessidade da cirurgia de agulha de crochê com a glicose. E também evita-se o uso do detergente. Bom, então o resultado foi indo cada vez melhor e é uma coisa bastante interessante que eu tenho que agradecer minhas pacientes, que era o seguinte: eu falava para elas, olha, o Clax, no caso, é para telangiectasia, para os vasinhos vermelhinhos. O outro maior a gente vai tirar com a agulha de crochê, mas tem que operar. Aí a paciente, ai não, por favor, não quero operar, não quero ficar longe do sol, eu quero fazer tudo só com essa técnica tua que está funcionando. Mas eu falava, não, essa mancha aqui eu vou ter que tirar a veia. Não, vamos tentar. Aí eu falava assim, olha, posso tentar, mas e se não funcionar? O laser tem o custo, a sessão. Não, doutor, eu pago, vamos tentar, eu pago, não se preocupa. Então as pacientes me patrocinavam, digamos assim, assinavam embaixo e aí eu começava, como sempre, meu pai também ensinou a fotografar tudo, eu ia lá, fotografava, fazia sem acreditar, mas seguindo o que a paciente falava, não, tenta aí. Eu passava o laser em cima, fazia a glicose, quando ia ver, a veia tinha sumido. Aí eu olhava e falava, não é possível. Aí eu olhava a foto, sumiu. E a paciente feliz da vida. Com isso eu fui fazendo em veias maiores, até eu perceber o limite. Quanto que era esse limite? Que aí é uma discussão já médica, mas para vocês entenderem, em torno de 1,5 mm olhado no ultrassom com o paciente em pé. Isso é um parâmetro médico e que é difícil de olhar, porque você quando vê uma veia assim maior, eu tenho bastante veia, você vê que é difícil você medir. E eu estou falando do diâmetro interno, porque a veia de 1,5 mm diâmetro interno, por fora ela pode parecer 2 a 3 milímetros, parecer, mas ela tem, a medida que a gente conta é a medida interna. Bom, então eu comecei a fazer o Clax, comecei a ter resultado e como eu sempre usei glicose, eu nunca pude fazer uma comparação do Clax com detergente, porque eu não sou expert em detergente, eu nunca quis injetar detergente, nunca injetei detergente nos pacientes, que é o que faz a espuma, mistura com ar. E então eu nunca fiz o teste, eu fui só desenvolvendo a minha técnica, não fiz comparação. Existem outras pessoas fazendo estudos comparativos em vários lugares do mundo, mas eu comecei a desenvolver e divulgar essas técnicas Clax, a técnica Clax pelo mundo. Então o Clax já está em mais de 40 países hoje em dia. E uma coisa interessante que aconteceu, em 2004 eu vi uma notícia de que existia um aparelho que mostrava as veias debaixo da pele. Eu falei, não é possível isso. Não é iluminação. A iluminação não vai conseguir iluminar somente a veia assim seletivamente. Não é possível. Só o infravermelho consegue ter essa absorção seletiva, mas você não consegue ver o infravermelho. Bom, enfim. Era um aparelho que fazia a realidade aumentada, o VenViewer, e eu contactei o inventor e falei assim, olha, o seu aparelho que eles inventaram para pegar veias no braço, ele é excepcional para localizar as veias nutrícias e para guiar o Clax. Então eu fui até Memphis, convenci o CEO, todo mundo, a fazer um trabalho comigo. Eu tinha 19 anos a menos e sem barba, assim, bem novinho. E felizmente eu consegui convencê-los e trouxeram o aparelho para o Brasil. A gente fez uma semana com a clínica fechada, só de estudo, testes do aparelho. Isso foi em 2005, maio de 2005. Então, ano que vem vai fazer 20 anos do primeiro estudo do VenViewer, que é esse aparelho que vê às vezes, você já deve ter visto, mas eu vou colocar a imagem também, daquela imagem retangular que mostra a imagem das veias que estão de baixo. Então, aí sim houve um boom do Clax. Por quê? Porque a gente conseguia ver muito melhor aonde a veia começava, quando eu injetava, a reação do laser, enfim. Foi um desenvolvimento muito grande. A técnica Clax, como eu falei, ela já está em mais de 40 países e em 2011 eu criei um congresso internacional que chama IMAP, International Meeting on Aesthetic Phlebology. É um congresso, já fizemos 11 versões, sem contar a versão da pandemia, que foi online. E esse congresso é inteiro em inglês. O ano passado foi aqui no Teatro B32, aqui no Itaim. Foi um sucesso, 15 países presentes, inclusive o Japão
Japão, Irã, Egito, países bem diferentes estavam aqui, Sérvia, e a gente ensina essa técnica pelo mundo todo. Agora, qual que é uma coisa que me preocupa muito e por isso eu gostaria que vocês salvassem esse vídeo, encaminhassem esse vídeo para os seus amigos, suas amigas que sofrem com falta de resultado, porque infelizmente muito pouca gente sabe como é realmente a técnica CLACS. Tem muita gente falando da técnica CLACS e nem cita exatamente como que ela foi inventada, etc. E infelizmente tem muita gente também que assistiu um vídeo de uma aula minha, fez um treinamento de um dia e aí achou já que já é faixa preta, né? E lógico que a gente consegue ensinar bastante em um dia para um médico que já tem a sua formação, mas não é possível eu conseguir ensinar todos os detalhes, e para isso que existe também a certificação CLACS, onde o médico passa 5 dias, ou o fellowship, quando o médico passa 30 dias aqui na clínica. Isso tudo vai ajudando o médico a ter uma formação muito melhor e, consequentemente, ter mais assertividade. Mas o que me preocupa é que a técnica CLACS, como ela já é muito famosa, se você procurar no Instagram tem muita coisa sobre a técnica CLACS, no YouTube, no Google, só que acontece que ela é mal feita muitas vezes. O médico vai lá, não faz a regulagem certa de laser, as passagens certas, não faz uma seleção, um ultrassom, onde a gente vai avaliar com o ultrassom se existe uma veia maior, para onde vai essa veia maior, se essa veia maior não está indo para uma safena. Ah, a paciente não tem dor, não tem inchaço. Bom, mas 30% das pessoas sem dor, sem inchaço, tem um refluxo na safena. Então a gente tem que olhar, ou pelo menos um refluxo que vem de uma perfurante. Então isso tem que ser tratado, tem que tirar o mal de dentro para fora. Cortar ali, amarrar e não deixar o sangue refluir para a superfície. E aí sim você consegue ter um sucesso na técnica CLACS e, como eu falei, como meu pai falava, consertar a infiltração, para depois você secar a parede, lixar, pintar, maciar e aí com 1 ou 2 sessões de CLACS você obter aquele resultado maravilhoso. Então, infelizmente, a gente tem, até uma vez um médico me contactou que ele estava sendo processado porque ele fez a técnica CLACS e deu errado, mas eu fui perguntar, estava tudo errado. A proporção, a indicação, a paciente tinha varizes na safena, mas ela não queria fazer a cirurgia, aí ele foi fazer o CLACS misturado com um detergente, só que o nome do CLACS estava lá. Por isso a minha preocupação de divulgar. Peço para que vocês divulguem essa técnica, salvem, sigam o nosso perfil que a gente vai começar agora a fazer mais vídeos explicando o assunto, explicando o CLACS, meios de compressão, varizes, um monte de lipedema, um monte de coisas que são importantes para vocês saberem. Porque, por exemplo, hoje também atende uma paciente magra achando que tem lipedema. Agora, toda paciente acha que tem lipedema. Quem está 1 quilo acima está com lipedema. Então, ou seja, existe muita informação errada e isso acaba levando um estresse muito grande, até depressão das pacientes, achando que nunca vão conseguir uma solução do seu problema. Uma coisa bastante interessante que eu recebo aqui na clínica são pacientes que moram fora do Brasil, brasileiros ou não, e lá fora, aí, assim, não existe praticamente, principalmente Estados Unidos e Europa, nos países mais desenvolvidos, a medicina do governo e dos convênios é um grau bom, só que não é o mais alto e é muito restrita. Então, por exemplo, o médico não pode indicar ultrassom se a paciente não tem dor, não tem inchaço. Só que, como eu falei, 30% dos pacientes, 33%, tem um refluxo e você às vezes tem uma doença, só que a pessoa é assintomática. E para você conseguir um resultado premium, aquela perna lisinha, o médico vai ter que dedicar, vai ter que comprar um VenViewer, vai ter que comprar um ultrassom de alta definição, vai ter que comprar o laser transdérmico, mas o convênio não paga nada disso. Então lá fora só o que tem é detergente e espuma. Eles se assinam um contrato de que pode pigmentar, pode não funcionar, pode morrer, pode isso, pode aquilo. O médico vai lá, cobra lá 200 euros, faz uma sessãozinha pequenininha porque tem um volume limitado e nunca resolve. E eles escrevem até no site, em trabalhos que, olha, tratamento de vasinho é assim, antes do verão você vai lá, trata um pouquinho para melhorar um pouco, dá uma clareadinha, mas eles vão voltar. Esse é, infelizmente, o que existe na literatura praticamente sobre o tratamento estético das varizes. Não sei se você sabe, mas aqui no Brasil é referência mundial
de tratamento de pernas. E tem vários motivos para isso. Bom, eu fico orgulhoso de falar, meu pai. Ele foi realmente uma pessoa que abraçou essa causa, viu que as mulheres estavam sofrendo com cicatrizes enormes na cirurgia de varizes. Era no Hospital das Clínicas, quando ele começou a usar fio de nylon de plástica, fazendo cirurgias incisões menores com pontinho que ele demorava para fazer, tirava logo o ponto e tal. Eles falaram que não podia gastar fio de nylon do Hospital das Clínicas com cirurgia de varizes. Isso aí era um desperdício e queriam banir ele do hospital porque tinha que dar ponto rápido com algodão e pronto. Não importava que ficava marca porque varizes era só para arrancar as veias e pronto, né? Enfim, ele persistiu, convenceu as pessoas, começou a desenvolver toda a técnica de mais estética, de mais cuidado. Ele, como japonês, adorava fotografar, então ele ia lá, fotografava para ver se estava melhorando ou não. A paciente voltava, ele já fotografava em slide, apresentava. E eu me apaixonei na parte das varizes, ajudando ele a montar, porque ele usava 2 projetores para ter mais qualidade. Em vez de colocar num slide as 2 fotinhos pequenininhas, ele colocava 2 projetores onde ele conseguia colocar lado a lado na tela a foto antes e depois em alta qualidade. Ele tinha uma máquina com a lente muito clara, excelente fotógrafo, luz, tirava em slide, então você via os detalhes que ele conseguia entregar o resultado. E ainda nisso, esse tópico de conseguir entregar o resultado é muito importante para o Clax, porque o Clax é um tratamento de custo mais alto. Por quê? Porque o médico não vai lá fazer uma injeçãozinha rapidinha e pronto, com volume limitado. A gente fica às vezes 2 horas fazendo Clax na paciente, que vem de longe, ela não quer fazer um pouquinho, ela quer fazer tudo. E às vezes tudo significa 2.000 disparos, 3.000 disparos de laser. E significa às vezes 1, 2 horas de trabalho. E significa ter um laser transdérmico, de preferência o melhor e mais seguro e mais eficaz. Um resfriador de pele, também de preferência um que aguente ficar 2 horas ligado. Então nesse caso tem um aparelho alemão que é muito mais potente e com um frio, a temperatura mais baixa. Lupas para você conseguir enxergar muito bem. O VenViewer que mostra a realidade aumentada, que vai mostrar as veias que estão de baixo para você conseguir guiar. Precisa gastar aí uns 10, 15 minutos tirando fotografias. A gente tira em média de 50 a 70 fotografias antes de começar o tratamento, e às vezes você vai refotografar todas as fotografias na mesma posição, tipo em 2 TVs na sala, para a gente conseguir mostrar o que está acontecendo, se a paciente está com dúvida do resultado. Então tudo isso toma tempo, tempo é dinheiro. Então a pessoa tem que entender que para fazer o Clax o custo é mais elevado, mas o resultado é muito melhor. O resultado é muito melhor e muito mais duradouro. Há 2 ou 3 semanas atrás eu encontrei uma paciente na academia, eu troquei de academia, e ela falou: Dr. Kazu, nossa, que felicidade te encontrar, eu sou muito feliz com as minhas pernas, porque durou 12 anos o resultado. E ela tem 3 ou 4 filhos, eu teve 3 filhos, mais uma gestação depois que eu tratei e nada aconteceu, nada estragou. Ela ficou 12 anos com o resultado. Veio aqui, acho que 1 ou 2 semanas atrás, e eu só fiz um retoquinho, uma coisa pequena. E ela também falou uma coisa interessante, falou assim, na época que ela fez, ela achou que tinha ficado muito caro e tinha doído demais. E estava até meio arrependida, mas aí ela viu o resultado acontecendo, e ela só foi entender o quanto que valeu muito o investimento quando ela ficou 12 anos sem tratar. Em vez de ficar fazendo injeçãozinha todo ano. Imagina 12 anos fazendo injeçãozinha que não resolve. Então, ainda nesse assunto de não resolver, para vocês entenderem, mas eu vou gravar um vídeo sobre esse assunto e por isso mesmo vocês, de novo, sigam aí o nosso perfil, Kazu Miyake, tem o meu Kazu Miyake e tem a Clínica Miyake. A gente está postando nos 2 locais. E a gente vai explicar um pouco mais sobre por que a cirurgia de varizes não funciona, mas basicamente é a mesma coisa, mas eu vou explicar em mais detalhes. É porque existe uma raiz, não está tratando o problema, está só enxugando gelo. Então, ou seja, o Clax ajuda muito a evitar a agulha de crochê, para a gente conseguir, com a realidade aumentada, mapear tudo e tirar tudo, secar tudo com Clax, em vez de ter que operar. Então a cirurgia diminuiu muito. E também, quando a veia é maior, a gente vai lá e faz
ou retira ou passa um laser endovenoso, que é outro vídeo que a gente vai fazer. E para finalizar, no desenvolvimento do CLACS, uma coisa muito interessante é que hoje em dia tem um laser mais moderno ainda, que ficou 15 anos praticamente com o mesmo tipo de tecnologia, e há 2 anos atrás, 1 ano e meio atrás, houve um salto muito grande com a tecnologia que eu vou explicar mais. É um laser mais potente, com maior spot size, enfim, vários fatores. E tudo isso a gente consegue hoje em dia minimizar a cirurgia de varizes. Uma cirurgia que demorava 4, 5 horas para fazer um monte de agulha de crochê, hoje em dia a gente faz em 3 horas em 2 pessoas, metade da equipe, em 2 pessoas, porque a gente faz muito CLACS, a gente começa a cirurgia que não precisa fazer intubação, não precisa fazer anestesia nas costas, faz só uma sedação com propofol, fica dormindo no centro cirúrgico, mantinha térmica, bispectral index para controlar a bomba de fusão e o nível de que a pessoa vai dormir, que chama grau de hipnose. Não tem nada a ver com aquela hipnose assim, mas se chama grau de hipnose. E com todo esse controle eletroencefalográfico e tudo mais, a pessoa fica dormindo, tranquilo, quentinha na mantinha térmica, e a gente faz anestesia local nos lugares que precisa e trata a perna combinando laser endovenoso, CLACS, muito CLACS, e também um pouco de cirurgia de varizes. Com isso, a cirurgia dura apenas 3 horas em 2 e antigamente demorava 6 horas em 4. E 4 experts operando. E a paciente antigamente ficava 2 semanas de repouso e 1 dia internado. Agora a paciente vem aqui na Clínica Miach, a gente marca a perna, faz o procedimento, almoça e vai embora. Vai embora andando, não precisa sair de cadeira de rodas. E não precisa fazer repouso. No dia seguinte pode trabalhar e não dói, porque a pessoa está com sedação. Então ela faz já aquele boom assim, com o Dr. Marcelo e eu, um de cada lado, fazendo CLACS, ou seja, o centro cirúrgico tem uma energia muito potente para poder ligar todos os aparelhos ao mesmo tempo e com isso fazer aquele resultado o maior possível, para que a paciente que até vem de fora do país para tratar, ela tem aquele dia para tratar e ela vai voltar só daqui a 1 ano. Então a gente consegue dar uma melhora muito grande em um procedimento de um único dia. Bom, esse vídeo foi bastante longo, mas é um vídeo muito interessante para você que tem esse problema e não consegue resolver. Não existe mágica. Isso tudo tem um custo, mas o custo tem um compromisso muito grande com a fotografia prévia e com o resultado. Aliás, fotografia prévia, eu vou fazer um vídeo ensinando como você pode fazer a sua fotografia prévia se você não vai conseguir vir até a Clínica Miach por vários motivos, um deles financeiro, distância, tempo, sei lá o quê. Você vai tratar algum outro médico, você mesmo pode fazer a sua fotografia para você ter o controle do que está acontecendo. Porque é inadmissível fazer um tratamento sem fotografia. Imagina você vai fazer uma plástica de mama, uma plástica de nariz e não vai tirar nenhuma fotografia antes. É impossível, né? Então, varizes também. Varizes são superficiais e visíveis e o diagnóstico visual é fundamental. Então, tem que documentar. Fotodocumentação faz parte do tratamento. Então, eu vou fazer um vídeo também explicando como é que faz isso aí, tá bom? Bom, então conto com a colaboração de vocês para compartilhar esse vídeo, para salvar esse vídeo, para depois, se você não conseguir assistir tudo, para quem não conseguiu, e mandar para os amigos, enfim. E a gente vai cada vez mais colocar vídeos, então põe nos comentários as suas dúvidas, põe nos comentários sugestões de vídeos que você quer que a gente esclareça, para que quando você for investir o seu dinheiro, você invista num tratamento bem feito, tá bom? Fiquem bem e pernas lindas para todos.